tarde aí para todo mundo que está entrando, nos prestigiando. Satisfação grande aqui da gente. Fala, Guerreiro. Tudo bom, meu amigo? Fala, Thiagão, beleza? Tudo bem? Tudo bom, Marquinhos? Pô, graças a Deus, tudo Como bem. vai, Boa noite. Boa tarde. É boa noite, né? Boa noite, Verdade, boa 16 noite. horas já. Boa noite. Boa noite. E aí, o áudio tá bom? Tá escutando bem? Perfeito, O escutando áudio? bem, tá tudo ok. O áudio aí tá bom? Saindo bem para vocês aí também? Tá sim. Eu tô escutando bem. Então tá bom. Bom, gente, então vou dar início aqui, a gente vai começar, Marquinhos. Já são 6 horas, 6:05. A gente vai dar início aqui devagarzinho. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Leite, sou profissional de educação física, sou nutricionista, tenho doutorado em bioquímica, sou docente do FRJ. E aqui o objetivo da live é sempre trazer um tema de relevância que sempre envolva, né, fisiologia, nutrição, performance, qualidade de vida. E o tema de hoje que a gente traz aqui para a discussão, o tema maior, será fisiculturismo. Então, nada mais justo, melhor do que convidar um grande amigo meu, parceirão mesmo, Marcos Palmeira, conhecido aqui como Marquinho, acho que talvez tenha que chamar agora de Marcão. Acho que é Marcão, mas um grande amigo meu, nutricionista, fera, referência, nutricionista referência aí na área. Né? Além de nutricionista, atleta de fisiculturismo, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele no esporte daqui a pouco. Né? Já fez algumas especializações também. E eu estou sabendo que está querendo entrar aí para o mestrado, que é ótimo. Então, Marquinhos, minhas boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que essa uma horinha aqui de bate-papo informal, uma conversa bem suave, né? Pedir para todo mundo entender, inclusive os termos técnicos, enfim, vai ser muito proveitoso para todo mundo. Vai ser muito bom conhecer um pouquinho mais da sua história e do esporte que você tanto pratica e ama. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde. Pô, obrigado, Thiago. Eu que agradeço aí o seu convite, é uma satisfação enorme para mim. Você sabe que, pô, eu tenho um carinho muito grande por você, muito mesmo. Você é uma das pessoas que eu mais admiro aí relacionada à ciência no Brasil, você sabe disso. E, galera, para quem não me conhece, Marcos Palmeira, tá? Sou nutricionista. Competi desde 2015, né? Que eu entrei no fisiculturismo, né? Fiz algumas competições, sou tricampeão carioca, vice-campeão brasileiro, tenho alguns títulos regionais também, ganhei Vista Petrópolis, Cabo Frio, etc. E uma curiosidade, né? O primeiro curso que eu fiz quando me formei foi com o Thiago Leite, quando eu conheci o Thiago. Aqueles cursos da FRJ grátis, lembra? Que tinha direto, não sei se ainda está tendo, teve um evento de educação esportiva, foi onde eu conheci o Thiago lá, e aí a partir daí foi criando aí um carinho muito grande aí pelo Thiago, pela didática dele principalmente, e satisfação imensa estar aqui com você, cara. Você é um convidado seu aí para participar disso. Inclusive foi uma das primeiras pessoas Isso aí eu não estava nem sabendo, sabia? Legal, Eu porque já falei isso, essa rapaz. história aí... Não, mas a primeira, eu fui o primeiro não sabia. Primeiro curso de educação esportiva. E a primeira praticamente aula, teoricamente, foi com você. Você me convidou numa pós ou numa palestra sua para falar sobre a minha prática, lembra? Lá no Instituto da Luciano. Foi Não, isso eu lembro. Exatamente. Então, assim, na minha legal, vida parabéns. você tem uma parte muito grande para mim, porque você me botou em várias coisas interessantes. Então, é uma satisfação enorme, cara. Você quer que eu fale Aqui me diz uma coisa. Quando que você percebeu que você seria fisiculturista? Thiago, eu comecei a fazer nutrição porque eu já treinava. Então, eu treino desde 12 anos, né? Tem 23 anos que eu faço musculação. Que eu treino, não, que faço musculação. Então, eu já me preocupava com a alimentação, já tinha uma dieta da minha cabeça, das revistas, que na época que a gente tinha formação igual hoje, né? Eu já me preocupava muito com isso. Então, daí surgiu, vendo na televisão, assistindo televisão aqui com a minha mãe, apareceu lá curso de nutrição. Aí eu fiz a nutrição, comecei a me apaixonar mais e mais. E no curso de nutrição eu conheci algumas pessoas que competiam. Inclusive eu ia na van com um cara que era atleta. Não cabia nem na van. O cara ia assim, eu ficava espremidinho assim do meu lado. E aí ia trocando ideia, conversando, cada vez mais conhecendo sobre esporte. E resolvia realmente assim... Na verdade, quando eu me formei,
essa mesma pessoa pediu minha ajuda para auxiliar no campeonato lá, então eu ganhei, na verdade, ele que me ajudou, né? Porque eu não tinha conhecimento nenhum, entre aspas, né? Eu ganhei muito conhecimento prático com ele, de tudo que ele fazia. E daí eu comecei a me apaixonar, sabe, por aquilo. E resolvi competir. Foi a coisa que ocorreu espontaneamente. Eu não falei, eu vou competir assim, não. Foi surgindo, quando eu vi, já estava me preparando, já estava seguindo aquele estilo de vida que a galera segue. E resolvi começar a competir. Então foi uma coisa, assim, muito natural para mim, sabe? Não foi forçado, não foi sacrifício. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida. Uma coisa que me chamou a atenção nessa fala inicial, Marquinhos, você falou assim, pô, eu treinava desde os 12 anos. E aí você se corrigiu logo. Não treinava, eu fazia musculação. Sim. Fala aqui pra galera qual é a diferença de fazer musculação e treinar, realmente treinar. Qual é a diferença disso? Cara, quando eu tinha meus 12, 11 anos, eu ia pra academia e me esforçava lá, fazia o que eu achava que era para fazer, não tinha nada sistematizado, programado, eu fazia da minha cabeça, pegava orientação com um com o outro, e não tinha nenhuma questão de, como é que eu vou te dizer, era uma coisa aleatória, sabe? Não me preocupava com nada. Puxar ferro, né? Nada. Oi? Ia puxar ferro, levantar peso. Né? Aí, a partir do momento que eu comecei realmente a entender das coisas, o que era treinar, carga, periodização, técnicas, frequência, analisar realmente o que estava acontecendo comigo antes e depois aí, que eu acho que é o treinar de verdade, né? Quando você sistematiza uma coisa e compara uma coisa com a outra. E realmente, e leva isso uma questão principalmente mental também, né? Você começa a trabalhar com isso aí passou a ser meu trabalho em si, né? Não, que legal. Bem interessante essa parte aí da sua vida, né? Então a gente está falando de 20 anos atrás, essa van que você pegava com seu amigo? Não, essa 20 van, anos atrás. Essa van eu comecei a fazer nutrição em 2008. Então foi por volta de 2008 aí que eu comecei a ter esse contato. Né? Mais direto no esporte. Exatamente, isso aí. Quando você começou a se profissionalizar mesmo, começou a virar atleta profissional, competir, ganhar, quem te abriu as portas? Com certeza que várias pessoas, né? O primeiro ali que te abriu as portas, vamos treinar comigo, Marquinhos, vem para a minha academia. Sim. Porque até é bom desmistificar, né, Marquinhos? As pessoas acham, acho que no imaginário comum, as pessoas acham que fisiculturismo é um esporte solitário. O cara vai lá para treinar, bota o fone no ouvido e está ali solitário. Eu acho que é longe disso, né? É uma família. E todo mundo se ajuda. Eu acho que nunca a gente consegue sozinho, né? Tudo na vida a gente depende de outras coisas, outras pessoas ao nosso redor. É porque a gente tem esse lifestyle de falar que é um esporte individual, né? Não. É você que tem que fazer por você, se ninguém não é um esporte coletivo, né? É você que tem que treinar, você que tem que dar de si, mas você tem seus parceiros de treino, você tem aquelas pessoas que te motivam, seu coach, seu treinador, então você não está sozinho de fato. Até porque, se a gente parar para pensar, né, independente de ciência, o treino que a gente faz, né, é assim, sozinho é muito difícil de você conseguir chegar onde a gente quer chegar psicologicamente. A gente quer dar o máximo da gente no treino. Independente se cientificamente é ou não melhor, a gente quer morrer no treino, quer falhar e não importa. E sozinho a gente não consegue, né? E quem me abriu as primeiras portas, na verdade, foi essas mesmas pessoas. Quando eu me formei, eu tive oportunidade de trabalhar na loja de suplemento, e lá eu conheci um outro atleta, um amigo meu, Diego, né? E conheci mais outros 2 atletas que compravam na loja. Aí o próprio vendedor lá, o proprietário, falou, pô, tem um nutricionista aqui, você não quer trocar uma ideia, quer fazer a preparação? E aí conheci esses caras, comecei a auxiliá-los, eles na parte de alimentação, como eu disse no princípio. Eu aprendi com eles, porque eu não tinha conhecimento nenhum, não conhecia nada do esporte, então eles começaram a me passar, e a partir daí eu comecei a entender e pesquisar sobre o que era o fisiculturismo, mas eu já treinava, já gostava de treinar. Nessa época eu já treinava bem, na verdade, né? E aí, a partir daí, eu comecei a me apaixonar cada vez mais. E o próprio Diego, né, que é um Men's Physique, ele me puxou, pô, vamos competir, pô. Eu comecei junto com ele, comecei a preparar, ele começou a me ajudar, né? E aí, a partir daí, surgiu, eu competi na categoria fitness, não era bodybuilding, uma categoria que chama body shape, por exemplo. É uma categoria de sunga de praia ali, não pode ser nem muito grande, nem muito definido. E aí, eu me preparei para subir nessa categoria. Hoje, Marquinhos, você está com quantos quilos? Hoje eu estou com 90 quilos. Quando você começou, você tinha quantos? Eu peso era em torno de 68, 70, 68 mais ou menos, no máximo 70. Por aí. Estava com 70 quilos, hoje você tem 90, 95.
90 no Por aí. máximo. Eu fico entre 87 e 90. É meu peso. Sem fazer esforço. Posso comer besteira o dia inteiro, fazer dieta, meu peso fica estabilizado entre 87 e 90 quilos. É meu novo peso. Qual a sua altura? A sua altura? 165. 165. Isso. Tá grande, né? 165 com 90 quilos, não é pouca coisa, não. Mas as articulações já não estão aguentando já não. As dores já estão vindo já. Me diz uma coisa aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Nossa audiência. A gente sabe que o fisiculturismo ele consegue manipular muito bem o treino, dieta e, óbvio, a composição corporal. Então, às vezes, a gente não conhece nem o termo. Tem algumas pessoas que não conhecem o termo. Por exemplo, bulk, cutting ou cut, pré-contest. Dá uma explicada aí para a galera o que seria isso. Qual é o seu peso no bulk? Você começa o pré-contest com qual peso e chega ali no palco com peso mais ou menos de quanto hoje, na sua realidade? Perfeito. Assim, vamos lá. Só para dar acho que é algo interessante para explicar para vocês. A primeira competição minha, eu subi no palco com 64 quilos. Né? Durante os 2 anos iniciais, eu competia natural, sem usar nenhum tipo de hormônio. Então, o meu peso era baixo, não conseguia botar muito peso, né? Então, eu subia no palco, quando eu desidratava para chegar muito seco, 64, 65 quilos, né? E esses termos, né, que a gente escuta, bulk, cut, pré-contest, né, significa, é um termo que a galera lá nos Estados Unidos, né, que da onde realmente surgiu, eles utilizam. Por exemplo, booking. Booking significa o excesso, comer mais, né? Então, assim, eu vou fazer um book, ou seja, eu vou comer mais. Que é diferente, muita gente acaba fazendo essas confusões, estou em booking, estou em off-season. Off-season significa fora de competição, é um atleta que está fora de competição. Não necessariamente em off-season eu tenho que fazer um booking. Eu estou em off-season, igual eu estou no momento, eu não vou competir, mas eu não estou fazendo um booking. Eu não preciso crescer, eu não preciso ganhar mais, só manter o de onde eu estou. Então, booking significa aquela estratégia que a pessoa vai fazer para aumentar o excesso de calorias, aí seja carboidrato, gordura, estratégia que a pessoa for fazer para realizar o excesso de calorias ao longo do tempo para ganhar massa muscular, que no caso do fisiculturismo é trabalhar ali as proporções que ele precisa melhorar dos músculos, né? E o contrário, seria o cutting, seria corte, ou seja, eu tenho que diminuir, tirar calorias, né? Que seria no período da competição, que ele chama pré-contest, pré-competição, né? Onde muitos atletas têm categorias de peso, né? Tem que bater peso, então o cara tem que vir fazer uma dieta restritiva para poder se adequar no peso e também, no caso, né? Para chegar naquele perfil, né, de composição mais seco, mais definido, com aquela pele mais solta, desidratado. Então, são esses termos, né? O booking e cutting. Não necessariamente todo atleta tem que fazer booking, não. Muitas das vezes não. Por exemplo, se eu fui campeão hoje, na minha categoria, para que eu vou fazer booking? Os outros atletas que têm que se igualar a mim, eu sou o campeão. E não eu me igualar a ninguém, porque eu já ganhei, então eu sou o principal. E é assim que a gente prepara um atleta, tem que igualar, né, aquela pessoa que eu estou procurando naquela que ganhou. Se eu ganhei, eu não preciso fazer bulk. Eu posso me manter ali, uma dieta tranquila, nem excesso, nem tirar tanto, para me manter no período fora da temporada, ou seja, no off-season, no caso. Marquinhos, uma curiosidade. Normalmente, se a gente sair um pouco aqui do mundo do fisiculturismo, for para academia, as pessoas mais, entre aspas, aí, normais do dia a dia, o grande objetivo é emagrecer, talvez o principal, quando a gente pega ali a massa, a base da pirâmide, emagrecimento. E a gente vê alguma dificuldade no processo de emagrecimento, algumas pessoas não conseguem sustentar. Mas não é do emagrecimento que eu quero falar agora, eu quero falar, na realidade, do outro lado da moeda. Caramba, você acha que emagrecer por vezes é difícil? E vem cá, e ganhar peso? Você tinha quase 70 quilos, nem 70 quilos no início. Hoje você tem 90, tranquilo. Você ganhou 20 quilos. Pela sua experiência, nesses ciclos de bulk, comer mais, exagerado talvez, cut, emagrecer, você, não estou falando todo mundo, você, o seu corpo, Marquinho, o que é mais difícil, o que é mais sofrido? Caramba, eu vou dormir e já sei que vou começar, aí que vem o pesadelo. É o bulk ou é o cut? Sim, com certeza absoluta é o booking, cara. O booking sempre é pior. Comer sem vontade é a pior coisa que tem. Você pode perguntar para qualquer atleta, né, que precisa ganhar peso, por exemplo, o cara vai falar. Porque assim, na dieta de pré-contas, por exemplo, que eu preciso secar, definir, se eu pular uma refeição, se eu fizer um jejum, se eu tiver com o meu estilo de vida, com o meu trabalho ali um pouco complicado,
eu posso fazer 3 refeições no dia ali e acabou. Agora, no Booking não tem jeito, eu tenho que de 6.000 calorias. Como é que eu vou fazer 3 refeições? Não tem jeito. Então, eu tenho que fazer uma quantidade maior de refeições. Se eu saio de casa às 6 horas da manhã para trabalhar e chego 8 da noite, eu tenho que carregar aquela caralhada de refeição, e aí realmente complica. E você realmente fica cheio. Você acaba de comer ali, fica 30 minutos para comer uma comida, porque é muita quantidade de volume, é muito grande, né? Sente cheio o dia inteiro, sente com sono o dia inteiro, cansado o dia inteiro, porque né, fica o tempo todo no período digestivo, então fica sempre ali ruim, pesado, exatamente. E realmente é horrível esse período de booking, cara. O último campeonato que eu ia agora, que eu ia competir, esse ano mesmo eu ia competir, eu cheguei a 95, 96 quilos. Eu falei, cara, eu tenho que parar, porque eu não estou aguentando mais comer. Já estava me sentindo mal. E aí onde eu acho também que um problema sério para a saúde é muito nessa questão desse booking, porque realmente é um excedente calórico muito grande, né? Se pegar a composição de dietas aí é absurda a quantidade de calorias. Cuidado até com fibras. Na minha dieta que eu calculei tinha dado 95 gramas de fibras. Naturalmente Muita fazendo coisa, assim, né? sem arroz integral, sem nada. Tinha que arrancar um monte de coisa, porque é muito comum o fisiculturista comer muita aveia, por exemplo. Aí você vai fazer uma refeição 100 gramas de aveia com 200 gramas de banana só, aí você tem uma caralhada de fibra. Então você começa a se lidar com coisas que realmente faz sentido o cara se sentir mal nesse período, né? Então o booking, sem sombra de dúvidas, é o pior período ali na preparação de atleta. Então, de novo aqui, para o pessoal que está nos escutando, nessa fase do book, que literalmente eu tenho que empurrar caloria para dentro, comida, é muito válido, talvez, aí colocar o suplemento líquido. Facilita na sua prática? Com certeza. Porém, o booking, Ajuda né, Thiago? bastante. Porém, esse book vai depender de vários fatores, né? Depende muito da genética daquela pessoa. Se a pessoa já tem a propensão a reter muito líquido, já engordar, então, basicamente, aquele cara não vai poder fazer um book muito agressivo, vai ter que ter muita cautela. Você pega aquele cara mais definido, mais seco, como no meu caso, por exemplo, que é difícil de ganhar peso, difícil de engordar, dobra, por exemplo, não aumenta, aí você pode meter caloria para dentro, hipercalórico, bater comida e beber, fazer 3 shakes no dia, bater aveia tudo lá e tomar, que é o que eu fazia, por exemplo. Eu tenho dificuldade de comer, sempre tive, né? Então, o que vai dizer essas estratégias vão ser a genética da pessoa, mas sem sombra de dúvidas. Isso é um tipo de cultura que os atletas já fazem. Bater comida e beber, fazer shake, hipercalórico. No seu caso, Marquinhos, quando você faz o book em você pensa assim, caramba, eu estou fazendo book, estou respondendo, estou ganhando peso adequado, como eu estou querendo, mas você teria algum limite, um teto, você contra você mesmo, caramba, eu vou parar porque o percentual de gordura já chegou no ponto máximo desejado. Existe algum percentual de gordura máximo desejado que a partir dali o book, vou parar com esse excedente calórico, porque senão realmente depois vai ficar difícil tirar. No seu caso particular, Marquinho, o organismo do Marquinho, existe isso? Você controla? O que você controla para falar assim, caramba, o book para mim agora tá bom. Sossegou. É o percentual de gordura ou tem uma outra métrica que você faça? Perfeito, Thiago. Para mim, assim, não é nada científico, não é nada comprovado, é uma coisa empírica de cada, né, que a gente costuma... Isso já é uma coisa já abordada em vários atletas, né, no meio do fisiculturismo. A gente acaba analisando a dobra abdominal, Thiagão. Se passar de 10, 12 por aí, a gente, opa, já está começando a reter, e a gente dá uma segurada. Até 15, mais ou menos, dá uma segurada. Porém, em mim, quando a dobra chega a 10, a minha dobra abdominal é 7, 8 no máximo, nunca passou disso. Quando a minha dobra começa a chegar a 10, 11, eu já sei que estou começando a ir para um lado que não é legal. Eu já dou uma segurada ali, entendeu? Porém, tem a porrada de atleta que deixa a dobra chegar a 25, 22 milímetros, não está nem aí, depois corta lá e fica gordão mesmo e abaixa, né? Entendi. Então, na realidade, nem precisa se fazer o percentual de gordura, pega uma única dobra. Por alguém capacitado em medir, né? Isso também é importante dizer aqui. Né? Uma pessoa que tem uma habilidade está capacitado a mensurar de forma fidedigna essa dobra cutânea. Percentual de gordura eu não acho uma ferramenta assim muito válida. Fisiculturismo a gente tem a apreciação do corpo, espelho. Então a maioria de todas as vezes que eu competi nem tem ideia de quanto de gordura que eu subi no palco. Eu tenho ideia das dobras e, né, individual, né? Então muitas das vezes eu mesmo pego minha dobra e meço, mesmo não dando valor real, mas pelo menos eu tenho ideia, porque sou eu que estou medindo. Então eu sei a variação dela antes e depois foi eu mesmo que medi.
né? Então, e no espelho, eu me olho no espelho, eu vejo a minha proporção, minha simetria, o que aconteceu, né? A gente consegue visualizar isso, né? É muito comum, na verdade, o fisiculturista, a avaliação assim que a gente prefere, né? Até alguns estudos, né, falam sobre ela, é a antropometria clássica mesmo, né? As dobras e a circunferência, que é o que a gente precisa, é aquilo que o árbitro vai analisar. Então, às vezes, você está com 20%, 15%, dependendo da bioimpedância, que pode ter vários erros ali, para a gente não é interessante. Para a gente é interessante a questão pontual. Aonde está a gordura? A dobra maior ali, mais aqui, mais ali, sabe? Por isso que é importante esses valores de dobras, né? Bom, você tocou num ponto interessante também, que é a questão do árbitro, né? A questão da arbitragem, Marquinhos, o que assim, eles de fato avaliam? Muda de categoria para categoria? Muda se é o fisiculturismo masculino ou feminino, por exemplo? O que está sendo avaliado ali? Para a nossa audiência que não conhece muito esporte, alguns, né? Sim. Pessoal, muda completamente. Inclusive, toda essa estratégia muda. Essa estratégia que eu falei, por exemplo, em mim, de booking, por exemplo, que sou bodybuilding, por exemplo, vai mudar no Men's Physique, que tem que controlar a cintura, por exemplo, né? Só para já aproveitar e já entrar dentro desse critério, a gente tem, por exemplo, masculinas, as categorias principais, né? Men's Physique, que é aquela galera que sobe de bermuda, né? Nós temos o bodybuilder, que é aqueles caras que sobem com aquela sunguinha pequenininha, né? Que tem que bater peso, né? Na categoria não profissional que eu tô falando, tá? Tem categoria de peso 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, acima de 100. Na categoria, na federação, que é a federação que é a NPC, né? Que é o IFBB Pro League, que é a mesma do Olímpia, ele só tem 70, 80, 90, né? Só de 10 em 10, né? E tem a categoria Classic, a Classic Physique, que é famosa hoje em dia, onde tem o Ramon, essa galera que está surgindo aí também, Zancanelli, que usa aquela tanga um pouco maior, que é a categoria também que tem que bater peso, né? Tem uma questão de peso aí. E essas categorias, a arbitragem é completamente diferente no julgamento, né? O que o árbitro quer ver? É como se fosse uma estátua. A gente pega aí, a gente até brinca, né? Pega aí, por exemplo, a estátua daqueles caras da Grécia lá, lembra? Esse cara fortão lá da Grécia, é esculpir uma pessoa ali musculosa ali. Então, o árbitro, o que ele está acessando no atleta? Proporção e simetria. A sua parte superior proporcional à sua parte inferior, por exemplo, o tamanho do seu quadríceps de fêmur em relação ao seu tronco. Às vezes você tem a questão do fêmur menor em relação ao tronco. Isso conta ponto. Né? Isso foi um caso até muito tempo, teve muito debate sobre isso entre o Kai Green e, por exemplo, o Phil Heath. O Kai Green, por exemplo, é um cara excepcional, um dos caras que mais posa para mim, só que ele tinha exatamente isso. Ele tinha o tronco curto e a perna grande. Então ele era desproporcional, ele nunca conseguiu ganhar por causa dessa desproporção. Outra coisa é simetria, lado direito com lado esquerdo. Será que seu braço é proporcional à sua panturrilha? Isso é olhado. Mas será que seu lado direito é diferente do seu lado esquerdo? Você posou aqui. Será que está diferente um lado do outro? Se tiver uma escoliose, por exemplo, estiver torto, você vai ficar feio na pose. Então, é isso que o árbitro acessa, não somente muscularidade, por exemplo, e definição. Isso é uma obrigação do atleta, a questão de ser musculoso e definido. Agora, proporção e simetria, né, principalmente essa densidade muscular de definição de cortes bem aparentes, é que determina realmente o primeiro e o segundo colocado ali, realmente. Né? No Men's Physique, lógico, é de bermuda, então vai ter uma apreciação mais para ombros, dorsais, peitoral, panturrilha, quadríceps não vai entrar, né? Questões de categorias femininas, por exemplo. Aí tem diversas categorias, né? Categorias fitness, por exemplo, se for um wellness, né? Que seria uma musa fitness, seria uma mulher carioca de praia, né? Então seria um físico assim, tanto o Men's Physique quanto o wellness, que foi criado pelo Gustavo Costa, do Rio de Janeiro, né? Isso é bom até deixar isso bem falado aqui, que é um orgulho pra gente, né? Um cara do Rio de Janeiro, do Brasil, criar uma categoria mundial hoje em dia, né? E o julgamento é isso. Será que você convidaria essa pessoa para ser uma capa de revista fitness, por exemplo? É uma pessoa que tem uma beleza, que não tem tanta definição, nem tanto volume, uma pessoa de praia que a gente chama, né? E tem as categorias femininas também, um pouco como homens physique, que as mulheres mais fortes, né? Que são tipo, tinha bodybuilder antigamente, né? Hoje em dia não tem mais a categoria bodybuilder feminina, é difícil você ver, que realmente é aquelas mulheres igual o homem mesmo, bem definido, bem seco, grandes, né? Temos a categoria biquíni, que é aquelas meninas bem magras, com aquele shape
aquela estrutura em Y, que a gente chama, né? Um Y, né? Tem uma cintura escapular maior e relacionada a quadril e quadríceps, diferente da wellness, que é aquela mulher carioca, com aquela bunda grande, com a perna grande e a cintura fina, né? E é esses padrões que os árbitros vão julgar. Por exemplo, se subiu a wellness no palco, ela tem que ter uma proporção entre glúteo, posterior e quadríceps, cintura e cintura escapular. Então, se ela tem uma quadríceps muito grande com o posterior, que é o comum das mulheres, ela pode ter ali um problema de pontuação, por exemplo. Se eu pego uma biquíni, por exemplo, que tem quadríceps muito grande, mas ela tem a cintura muito fina, mas ela tem quadríceps muito grande, ela pode ser também ali perder alguns pontos, porque não é o critério, né? Por que eu estou falando isso também que é interessante, Thiago? Porque tem muita gente que gosta de categoria. Eu recebi algumas atletas no consultório falando, eu amo essa categoria, quero subir nela. Mas não é a gente que escolhe qual categoria que a gente vai subir. É a nossa estrutura óssea, a nossa genética que vai se encaixar naquela categoria, né? Então é bem complicado isso. Por isso você vê muito atleta no palco ali totalmente fora daquela categoria, né? E aí é complicado, né? Você preparar uma pessoa que você sabe que nunca vai poder ganhar, porque entrou na categoria errada, é até difícil pra gente, né? Falar isso com a pessoa. Mas tem que ser falado, né? Se o objetivo dela tem que ser falado, né? De repente, a estrutura óssea dela, a altura, o biotipo, né? Não permite que ela seja da categoria A, mas pode ser na B. Deixa eu te perguntar uma coisa, por curiosidade também, fazendo um paralelo com outros esportes. Por exemplo, em termos de regra, o voleibol mudou a regra para poder se encaixar com a televisão, né? E outros esportes vêm mudando regra também. O fisiculturismo evoluiu muito dos anos 80 para cá, em termos até do corpo, né, dos atletas, né, da composição corporal, tamanho, alterou bastante. Mas nos bastidores, em relação à regra, juiz, você viu alguma diferença? Olha, antigamente foi analisado assim, agora mudou um pouco. Tem alguma diferença em relação à regra? E já engatando também uma pergunta em relação à arbitragem, Marquinhos. Por exemplo, tatuagem. Eu estou vendo que você tem tatuagem. Isso de alguma forma prejudica o atleta profissional na hora do palco? E se esse árbitro que está habilitado, por exemplo, a uma categoria masculina, grande, tipo a sua, ele também já está habilitado automaticamente nos cursos que ele fez a poder julgar qualquer atleta de qualquer categoria? Porque são mundos diferentes que você botou aqui, né? Julgar uma biquíni é uma coisa, uma categoria de biquíni é uma coisa, julgar uma outra categoria já de, sei lá, do Arnold Conference é outra. Ele já está habilitado ou são cursos separados para ele poder estar habilitado de fato a julgar o que tem que ser julgado no momento lá? Entendi. Vamos lá. Questão da arbitragem. Depende da federação isso também, né, tia? Cada federação tem uma regra, né? A gente tem no Rio aí a federação do Gustavo Costa, que é a BRAF, né? A gente tem a NPC, a FBB Pro League. Você tem que fazer um curso de arbitragem, né? E nesse curso você vai aprender os critérios de todas as categorias. Então, dentro de um curso, você vai aprender ali os pré-requisitos de todas as categorias e aquele árbitro vai estar apto a chegar no campeonato, porque no campeonato vai ter todas as categorias. Então, aquele árbitro tem que estar ali apto a poder jogar todas as categorias. Então, ele tem que fazer esse curso de arbitragem que vai depender de cada tipo de federação, a duração, né, o perfil, de como que vai ser, entendeu? E uma coisa só para explicar, o atleta profissional, eu não sou profissional, o atleta profissional de fisiculturismo hoje em dia é só aquele que compete na FBB Pro League, e aí você tem alguns requisitos. Por exemplo, eu tenho que ganhar o Arnold Classic, por exemplo, em primeiro lugar, o overall, aí me torno profissional. Eu tenho que subir nesses campeonatos que a galera deve ter ouvido falar, em Muscle Contest, Rio, Muscle Contest, não sei o quê. Se eu for overall, ou seja, eu sou da categoria 70 quilos, eu vou competir com todos os atletas da categoria de 70 quilos. Ganhei. Aí vai subir os atletas da categoria 80 quilos, 90. Todos os ganhadores de cada categoria vão disputar entre si. Isso chama-se overall. Esse ganhador ganha o Procard, ele vira profissional. Então, ser profissional é muito complexo. Então, atleta profissional é só esse. Então, assim, eu não sou profissional. Eu ganhei a minha categoria, mas nunca ganhei o overall. E se eu ganhasse o overall, não seria na Federação Pro League, seria na Federação do Gustavo, que é onde eu competia. Que não dá Procard, eu não seria o profissional, entendeu? Então, é só para ficar claro. Relacionado às regras, Thiago, eu não vi nenhuma alteração. As regras são uma característica da federação, né? Cada federação tem regras particulares ali relacionadas ali. Geralmente, toda federação ela faz
geralmente um treinão, que a gente chama, um treinão do campeonato lá, para falar algumas regras, uma reunião lá. Aí nessa reunião os atletas vão, treinam numa academia e o árbitro, alguns árbitros, o presidente da federação dá algumas dicas lá da galera para a competição, de como que vai ser, de o que fazer. Geralmente tem essas reuniões com os atletas para explicar como que vai ser o campeonato. E no próprio Instagram é feito várias lives ali da competição para explicar algumas coisas, né? Quais são os países aí, os atletas mais fortes, Marquinhos? Estados Unidos? Como que está o Brasil aí no cenário? Cara, o Brasil no cenário mundial. Cara, o Brasil tá no topo. Tá no topo. Rafael Brandão ganhou os campeonatos aí que ele participou, né? A gente ainda não tem um campeão do Olímpia, né, brasileiro, mas assim, os campeonatos internacionais, cara, Arnold Classic, essas coisas, a gente tem ganhadores brasileiros. Então o Brasil tá lá no topo, pau a pau aí com os americanos. Esses atletas brasileiros, você citou, que estão ganhando, eles moram e treinam no Brasil? Então, alguns sim, e alguns períodos vão para fora do Brasil para se preparar. Por exemplo, o Rafael Brandão está nos Estados Unidos com o Flex Liu, por exemplo, que o cara nunca perdeu o Mr. Olímpia, né, na categoria 212, está treinando com ele, né? É preparado pelo Cris Aceto, por exemplo. Hoje em dia, cara, o Cris Aceto prepara muitos atletas brasileiros. O Eduardo Correia, Ramon, né, essa galera tudo preparado pelo Cris Aceto. E o Rafael já está lá, acho que mais de um mês lá nos Estados Unidos lá para fazer a preparação dele. Então é comum de muitos atletas fazerem isso. O Ramon, por exemplo, ele é preparado pelo Cris, mas no Brasil mesmo, ele fica lá no CT do Cariani, lá em São Paulo, né, treinando, às vezes vai para treinar no outro CT, às vezes vai para fora do Brasil também, mas realmente, às vezes, a maioria das vezes, esses atletas são treinados no Brasil, de fato. Entendi. Dá para viver de fisiculturismo aqui no Brasil, Marquinhos? O que você acha? Em termos de grana. De fisiculturismo, cara, é muito difícil. Para você viver de fisiculturismo, você tem que ser famoso. Ou seja, o Ramon, esses caras ganham aonde? No marketing. Não ganha de fisiculturismo, por exemplo. Eu, Marquinhos, por exemplo, eu não ganho um centavo competindo. Eu só gasto. Eu ganho troféu, eu não ganho dinheiro, só ganha dinheiro o Olímpia. Mr. Olímpia ganha. O resto, os outros campeonatos, você não ganha nada. Às vezes um campeonatozinho dá R$1.000, né? Em outras federações, NABA, e outras federações, às vezes dá uma moto, mas assim, você não ganha dinheiro. Você ganha uma premiação, um suplemento, né? Alguma coisa e gastar dinheiro. E aí, o fisiculturismo, ele vem até, assim, hoje, o nome que eu tenho, né? Tudo que eu tenho hoje, eu devo fisiculturismo, porque as pessoas atrelam a imagem da gente a um conhecimento, que muitas vezes não é verdade, né? Então as pessoas, eu como sendo um nutricionista, até mesmo você como educador físico, né? Nosso corpo é o nosso marketing, né? Então isso é um meio de você ganhar uma grana no fisiculturismo. Fazendo marketing. Ganha indiretamente, né? Oi? Você acaba ganhando indiretamente. Ganhando, não na competição em si. E ganhando patrocínio, né? Empresas que possam te patrocinar, né? Dependendo do seu potencial, te pagar um salário. Esses atletas da Max-Tan Integral, eles ganham salário por mês para estar lá. Né? Os atletas profissionais. Né? Ramon, Rafael, eles ganham valores bons para estar lá. Então, assim, é difícil você chegar nesse patamar. Porque o nível do fisiculturismo hoje em dia está muito grande, cara. Você vê cara de 17 anos ali com shape, você fala, caraca, mano, onde o cara conseguiu botar um shape desse? Então, o nível só está aumentando. Então, está cada vez mais difícil de você se preparar. Porque o nível está só aumentando, só aumentando. O fisiculturismo cresce a cada dia. E aí, para você poder realmente chegar num nível de ganhar um salário, né, bancar sua vida, viver sua vida só de fisiculturismo, realmente eu acho muito, mas muito difícil mesmo. Marquinhos, por exemplo, então, só para dar um panorama, você, quando se prepara para uma competição, você vai ter o custo de comida, você vai ter o custo de suplemento, você vai ter o custo, de repente, de maquiagem, no local onde for a competição, viagem, estadia, até aquele óleo que vocês passam antes da competição, material, sunga, se for usar sunga lá. Tem que pagar o campeonato. Dentro dessa preparação aí, qual é o custo total do Marquinhos, mais ou menos, para uma competição? Para você ter uma ideia, Thiago, para você competir no Arnold Classic, você paga em torno de 900, 800, 900 reais para você competir. Então, só por aí você já vê que é uma grana... Hã? Inscrição. Isso de inscrição. De inscrição. Então, se eu quiser competir na Pro League, em campeonato profissional, eu já gasto uma grana só para poder me inscrever, né? Questão de dieta, cara. Dieta você vai gastar uma grana, ainda mais, por exemplo, você pensar em fazer um booking, por exemplo.
né? Bastante comida. Então vai gastar uma grana aí para poder se preparar. Um cut, por exemplo, quantidade maior de proteína ali, proteína caro pra caramba, carne tá caro, vai gastar uma grana. E é lógico, sem hipocrisia, hormônio caro demais, né? 10 ml de uma testosterona você paga R$ 200, né? Então, a não ser que a pessoa tenha médico, mas aí vai gastar dinheiro com médico também, né? Que é o ideal, ter uma pessoa para te acompanhar. Eu tenho um médico, né? Inclusive estava na live do Daniel Brandão, se tiver um abraço. Val mandou um abraço, eu também um abraço para você, Val. E aí esses cursos, cara, se você fazer uma preparação a nível competitivo, ser competitivo, você vai gastar aí uns R$ 3.000 no mínimo, cara. No mínimo, no mínimo. R$ 3.000, Então, tô falando não é... assim, pensando, tô falando R$ 2.000, 3.000 de hormônio. Tô falando preparação toda, não. Uhum. Tá? Porque o que acontece, Thiago? Eu vou subir no campeonato. Todo mundo que tá lá tá usando um monte de coisa. Se eu quero ganhar, né? Cada pessoa, uma pessoa vai usar coisas diferentes, dosagens diferentes, lógico, mas se eu quiser ganhar, eu vou ter que me adequar àquilo ali, é onde entra uma questão, né, cara? Pô, e aí? É até uma questão complicada para nós, né? Eu, como nutricionista, a questão ética, e aí? Tu vai preparar um atleta que você sabe que o cara vai ter que usar alguma coisa, senão ele não vai ser competitivo, porque isso faz parte aqui no Brasil, por exemplo, né? Do esporte. Então é um gasto realmente muito, é um custo muito alto, né? E o hormônio careceu muito, né? Então realmente Marquinhos, o doutor Daniel Brandão tá te dando um abraço aqui, ó. Ah, Doutor Daniel Brandão, que você comentou, ele tá te dando um abraço aqui, ó, sempre junto. um abraço, Tô aqui, irmão. irmão. Obrigado por Beleza. tudo aí. Show de bola. Maneiro, maneiro. Não, então beleza, só para a gente ter uma ideia. Pensando em exame antidoping, tem exame antidoping nas competições oficiais, as principais? E se tiver, como que é isso? É pela WADA, Agência Mundial Antidopagem, ou é alguma outra? Então, o que acontece? O Campeonato Brasileiro, antes era só IFBB, a IFBB era uma só, né? Então, o último Campeonato Brasileiro que eu fui, que foi 2017, tinha doping. Sempre teve doping. O que eles faziam? Os caras lá que ganhavam, os 3 primeiros, ele pegava uma caixinha com 3 bolinhas, branca e vermelha. Você pegasse vermelho e pum, você era testado no doping, né? E aí a galera corria, né? Eu ganhava o campeonato, pegava o troféu, vazava fora, sumia de lá, porque sabia que podia chegar o cara para fazer um doping ali, né? Só que hoje em dia não tem mais isso, não tem doping no Mister Olímpia. Não tem como, cara. Olha o tamanho do Não. cara. Começa a fazer doping, porra, no Ronnie Coleman, por exemplo, na época. Vai fazer doping no cara daqui? Tá de sacanagem, né? Então, assim, não tem doping no Não esporte sei. Não profissional. tem. Não, pior que, cara, por exemplo, nesse mesmo campeonato brasileiro que eu fui, pegaram atletas de marcas famosas e puniram os caras. Você fica 2 anos sem competir, tem que pagar o teste de antidoping ainda, que acho que é R$ 2.000, se não me engano, que é caro pra caramba fazer esse teste, né? Aí você fala, pô, o cara que foi pegando do antidoping, foi até atleta da Max, o cara, porra, gigante, foi até o cara que ganhou o overall, cara. Aí você vai falar, porra, sacanagem, vai fazer doping no cara, você sabe que o cara vai estar, né? E aí, hoje em dia, como mudou, aí tem a FBB, tem a BRAF, tem a NPC, a FBB Pro League, né, por exemplo. Na FBB Pro League, creio eu, não estou te dando com certeza absoluta que não tem a doping, cara. Porque né, não tem como ter esse doping, né? Até o fim os caras Tem não falaram esporte, isso, né? Mas. Oi? tem esporte também que quando você faz exame antidoping, tá todo mundo sendo pego. Por exemplo, o ciclismo, né? Vê lá o Sim, Tour de sim. France, por exemplo, é um outro tipo de doping, o cara não fica grandão, mas consegue pedalar, que é uma barbaridade. Até porque A o própria hormônio serve Olimpíada, só né, para cara? ficar grande, né, Thiago? Exatamente. Não, porque eu falo assim porque realmente o fisiculturista, né, é o cara que você vê na rua, você já identifica pelo corpo dele, pelo tamanho, porque ele carrega com ele, no corpo dele, o que ele faz. Eu posso ver um ciclista de alto nível na rua passando e vai passar batido, despercebido. Então, assim, no imaginário comum também, imaginário comum, tá, Marquinhos? Tô falando assim, a galera Sim. que está começando, que não é nem da área, caramba, é só um fisiculturista grandão, braços lá de 50 centímetros, que é o cara que toma doping e vambora. Não. Você vai ver nos outros esportes de alto nível, a maioria está tomando. Até Olha aí o arco e exame de flecha, doping aí lembra? na Até arco e Olimpíada. flecha, o cara foi pego com testosterona. Aí, até arco e flecha e vambora. Então, assim, é um preconceito também que tem com a galera grande, né? Vamos dizer. Sim, sim, Não é sim. bem assim que a banda toca. Marquinhos, sua referência aí no fisiculturismo? Referência, Nacional e internacional. referência E teu atleta, ídolo né? Você também, está falando de atletas, né? Não de ciência, né? de atleta. Ah, tá. Cara, referência para mim, cara, Rafael Brandão, é um cara que eu acompanho há muito tempo. Então, pô, um cara que eu admiro pra caraca. Conheci pessoalmente.
de ver aqui na minha cidade, perto da minha cidade. Júlio Balestrin também, um cara que eu admiro pra cacete. Tive a oportunidade de ser avaliado por ele. Ia ser preparado por ele, mas eu não consegui competir com o estilo de vida, não tinha como me preparar. Renato Cariani, cara sensacional também, um cara que eu admiro muito a trajetória dele, um cara humilde, cara gente boa demais, dá muita oportunidade pra galera. Ramon, potencial também absurdo. Eu fui pro CT, eu conheci toda essa galera, então o Ramon é um cara assim, pra você ter ideia do potencial do cara, de tão humilde que ele é. Ele entrou no CT, cara, eu nunca tinha visto o Ramon. Ele cumprimentou um por um, cara, todo mundo que tava ali. Ele cumprimentou um por um e foi lá acima fazer a live lá com o Cariano. Então, assim, é um cara que eu admiro muito, não só pelo potencial dele, tudo que ele tem, mas pela humildade dele. Eduardo Corrêa, né, cara, assim, para mim, acho que é um dos maiores aí no fisiculturismo que a gente tem, né? Tem vários, cara. Tem um cara que eu admiro muito, cara, que é meu amigo, cara, que é o Daniel Dredes. Acho que ele não tá, não. Um cara que, cara sensacional. É um cara que, assim, eu tomo ele como referência também. Pela dedicação, o foco que ele tem. O cara compete crossfit, compete fisiculturismo, compete corrida de rua. O cara tem um foco, cara, é absurdo, é absurdo. Então, são referências próximas também, não só aqueles caras que estão no topo, mas as pessoas que estão aqui ao nosso redor também são referências pra gente, né? Então, principalmente os caras, né, famosos, por exemplo, um cara que eu admiro muito é Frank Zane, cara, um físico sensacional da década de 70, né? Que é um físico... Conhece, Frank Zane, pra mim, é um dos maiores referências, cara. Um físico bonito, estético, pra mim, é um dos maiores físicos que já teve, né? O fisiculturismo e o Arnold também, que é um cara que eu admiro pra caramba, um físico muito bonito também. Até o Exterminador Arnold, do futuro, né? Exatamente. Até o Arnold Mudou o admirava pra esporte. caramba, assim, né? A galera mais legal. freak, né? A galera a partir dos anos 80, 90, aqueles físicos aberrantes, tipo Ronnie Coleman, só são os caras mais, assim... Não são os físicos que eu queria ter, eu não almejo ter um físico desse, nunca tive vontade, mas eu admiro porque realmente o treino desses caras, mano, que era absurdo. O Ronnie Coleman treinando, realmente, era absurdo demais, né, cara? E os caras que eu admiro pra caramba, né, principalmente a questão de posar, né, que a arte do fisiculturismo é mostrar o corpo, né? Kai Green, por exemplo, Jorlan Vieira, cara. Jorlan é um cara sensacional, cara, que posa muito bem, né? Eu acho que eu acho mais bonito no fisiculturismo não é só o corpo, é posar, né, cara? O cara se mostrar aquelas poses bonitas, né? Aquilo para mim eu acho muito legal. Então esses caras que treinam isso, né? Que leva essa apresentação diferenciada, que dá aquele show no palco também, então eu curto bastante, cara. Não, legal. Você até comentou aí, né, do físico aí dos anos 80, né? Comparando aí anos 80, anos 90 com os atuais. O que você acha aí? Mudou? Mudou bastante, obviamente, né? O tamanho, mas você que tem um olho mais clínico Sim. para o esporte. Você acha que deu uma desandada, tá mais bonito ou não? O Arnold fala, por exemplo, ninguém tem aquele bíceps que eu tinha, né? Que fazia lá, tem aquele morrinho ali, aquela curva, né? O teu olho clínico aí no esporte, física Cara, anos 80, 90, para agora 2020. O que cara, mudou aí? eu converso muito Para com o pior, doutor para Alan. melhor ou só mudou? Eu converso muito com o doutor Alan, né? O doutor Alan é seu amigo também, não conhece o doutor Alan, que fala muito sobre a questão de shape visual, questão padrão social, né? Cara, se a gente pegar, só para você ter ideia, se a gente pegar 1979, Frank Zane ganhou o último Olímpia dele. Frank Zane tinha 1,75 m, 85 quilos, tá? Então olha só a proporção de peso dele. Ronnie Coleman, 1,80 m, 136 quilos. Então só essa mudança, fala, caraca, alguma coisa diferente, né? Isso aí em 2005, né? Quando o Ronnie Coleman estava no auge, ganhou o último Olímpia dele também, né? Ronnie Coleman tinha 85 centímetros de perna, o Arnold tinha 80 de perna e Frank Zane tinha 66 de perna. 66 Frank Zane, 85. A gente sabe que 60 de perna já é coisa, cara. 60 de perna é muita coisa, né? Frank Zane 66, eu acho uma perna atingível se o cara, né, legal. Agora 80 de perna é inatingível, cara, é absurdo. É surreal, não é normal uma coisa dessa. Igual o Arnold, 80. Ronnie Coleman, 60 de bíceps. Arnold, 50 e poucos de bíceps. Frank Zane, 45 de bíceps. 45 é um braço que é atingível, cara. Eu vejo um monte de gente que tem 45 de braço. Eu tenho 44 de braço. Só que eu tenho contraído. Ele tinha 45, né? Mais ou menos ali frio, né? Então, assim, uma proporção muito grande, cara. Se você pegar essa época de uma época para outra. Eu acho que, assim, o fisiculturismo ele evoluiu
né? Ou seja, a gente tem muita coisa hoje em dia, muitos estudos em cima, muita gente sabe o que está fazendo, né? O treinamento evoluiu, a nutrição evoluiu, os hormônios são diferentes, cara. A questão de hormônio da época de 70 para hoje, as pessoas abusam muito mais de hormônio, porra. Isso Marquinhos, uma coisa interessante aí, desculpa até te cortar, mas, por exemplo, evoluiu o esporte evoluiu, o treinamento evoluiu, as drogas evoluíram, enfim, mas quando você vai para o topo, Tubarão Branco, Mister Olímpia lá, por exemplo, você vê atletas que dominam 5 anos, 6 anos, 7 anos, dominam o esporte. Né? E sempre tem aquele cara que ficou ali em segundo colocado e tentando chegar em primeiro, às vezes até pega um anozinho, mas depois é segundo. O que você conta aí na genética? A genética está contando, porque se o treino é muito parecido, o acesso aos fármacos são parecidos, a ciência é parecida, mas o cara domina o esporte, 6, 7, 8 anos. Olha o Arnold aí, por exemplo, né, o próprio, esse outro atleta que você citou, esqueci o nome dele agora, mas está com a coluna lesionada, né? O Ron Coleman. E vários outros nessa mesma linha. Dominaram durante algum tempo. Sim. É o juiz, é o árbitro, é a genética. Cara, a genética conta muito, com certeza. O potencial genético na estrutura óssea, toda aquela... Porque esse padrão ósseo é coisa que não muda. Então, simetria e proporção relacionada à questão óssea é uma coisa que, né, a linha que a gente chama, né, a linha do físico, por exemplo, né, aquela linha estética, não muda. O que mudou muito hoje em dia, Thiago? Que o que eu vejo muita gente errando e erra muito é na própria preparação, cara. Você vê um campeonato para o outro, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Phil Heath, por exemplo, ele ganhou 7 vezes Mr. Olímpia. Ele queria passar, chegar a 8ª vez para poder ser o, né, porque teve mais vitórias, né? Cara, o último campeonato que ele foi, ele regrediu, cara. Ele chegou com a barriga estufada, o cara erra na finalização. O cara já tá tão grande que ele não tem para onde crescer. Então o cara fica botando estratégias na finalização para poder aparentar estar maior, né? E aí o cara errou. E aí quem ganhou foi o Shawn Holden. Foi até que faleceu, né? Ele foi e ganhou. E qual foi a parada? O que o esporte está chegando agora no critério? Não é aquele cara maior mais, cara. Aquele cara com a cintura menor, aquele cara mais estético, mais bonito, mais apresentável. Sim. Por quê? Aquele cara como o Ronnie Coleman, 136 quilos, aquilo não é uma coisa muito legal, não é uma coisa vendável, né? Então, hoje em dia, o fisiculturismo está indo para uma coisa mais público, mais marketing. O próprio Big Ramy, que ganhou 2 anos direto, você viu que ele mudou o físico dele, ele perdeu peso, cara. Ele diminuiu a cintura dele para poder se igualar, para poder melhorar e poder realmente ganhar a categoria. Então, o que eu vejo, não só eu vejo até a galera, os árbitros do Olímpia comentando sobre isso, é que a galera erra muito na finalização. E no caso do Mr. Olímpia, a particularidade é que são 2 dias de competição, né, cara? O cara compete hoje, classifica para amanhã competir de novo. Então, o físico hoje, amanhã é outro físico. O cara já ser completamente diferente. Né? E o cara hoje, por exemplo, classificou em primeiro, por exemplo, foi top. Amanhã ele não ganhou, ele perdeu, porque a finalização, as estratégias, né, que eles fizeram ali não bateu. Então, acho que o que está acontecendo isso, hoje em dia é isso. Né? Os caras estão errando a preparação ali, tentando chegar maior e acaba que alguma coisa dá errado. E como você falou, né? Tá surgindo muita gente nova, cara. Tá vindo nego lá do Quite, nego lá de outros lugares sinistros, com os caras gigantes, né? Estão pegando aí vaga, estão aparecendo um cenário que no futuro próximo esses caras aí vão dominar, cara. Nem sei se é Quite, como é que chama aquela galera lá do... É Quite mesmo, né? Aqueles caras lá do Big Ramy, de onde que o Big Ramy é? Do Quite mesmo, não, do Quite não. Não sei, países, agora não vou... Aqueles países doidos lá, cara, os caras usam a roupa, né, muçulmano lá, os caras investem onde tem a Oxygen, aquela academia famosa. Tá surgindo só cara sinistro de lá, né? Então, assim, o esporte está cada vez mais crescendo e essa linha, né? Que tá... Competitivo, né? Cara, competitivo. Essa linha tá dando uma mudada, né? Padrão de cintura, por exemplo, é o principal hoje em dia no critério, né? Marquinhos, me diz uma coisa. Olhando para trás agora, para trás. O que o Marquinhos de hoje falaria para o Marquinhos de 20 anos atrás, que estava começando, conhecendo as pessoas lá na van, por exemplo, né? Conhecendo os atletas nas lojas de suplemento, começando a treinar de verdade. Faria alguma coisa diferente na sua trajetória? O que você, com essa experiência de hoje, falaria para alguém mais jovem? E até para o jovem, né, que está começando agora o fisiculturismo. Uma dica, alguma coisa, dedicação, como que é isso aí?
Thiago, eu não me arrependo de nada que eu fiz, cara. Eu faria tudo de novo, né? Não mudaria nada. Isso foi uma experiência muito grande para mim, né? Então, assim, se eu pensar lá no começo, lá no início das minhas preparações, de tudo que eu fiz, aquilo foi muito importante, foi muito legal, né? Não mudaria nada. Mas, assim, um conselho que eu daria e eu dou, que eu faço com meus clientes hoje, é não abusar tanto de hormônio. Não há necessidade de tomar tanta coisa. Hoje em dia eu entendo isso. E hoje em dia eu entendo a necessidade de ter uma pessoa para te preparar, porque sozinho não dá. Eu me preparava, né, às vezes, e, cara, você se preparando, eu tinha uma carbofobia absurda, tinha medo de comer carboidrato, sabendo que eu tinha que comer. Eu tinha uns problemas psicológicos com as bad do nada, uns problemas que, sabe? Então, assim, por abusar de Conflitos drogas... internos, né? Oi? Conflito interno. Conflito interno, né? Cara, exatamente. Achava que quanto mais eu usasse substâncias lá, melhor eu ia ficar, né? Então, são coisas que hoje em dia eu falo para os atletas, né? Oriento sempre a procurar um médico, sempre fazer exame de sangue. Isso sempre me preocupei, eu sempre fiz. Eu sempre, apesar de realmente abusar muito das coisas, eu sempre fui um cara muito... Sempre fiz exames para ver como é que tá, sempre preocupado com essas coisas, né? Mas acho que uma coisa que eu mudaria era isso, cara. Não abusar tanto, né? Ter um pouco mais, manter mais a questão mental, né? E lógico também que na época eu comecei a competir, a maturidade era diferente, né, Thiago? Então, assim, eu deixei de fazer muita coisa, deixei de fazer muita coisa no meu trabalho, da minha família, para poder competir, né? Então, assim, tirar dinheiro de casa para poder comprar hormônio, que não era patrocinado. Então, uma coisa que hoje em dia, a maturidade que eu tenho, a experiência que eu tive, eu faço pessoas que chegam no consultório desistir de competir, cara. Parece maluco isso, mas é. Então, cara, você vai competir, presta atenção, olha só tudo que você vai ter que passar. Você vai estar disposto a passar por isso, você vai ter essa grana. Cara, se tu tem filho, tu tem família, você tem que estudar, cara, complicado. Beleza, é lifestyle, tem que ter disciplina, mas, cara, vamos botar isso no papel, sabe? Então, assim, eu dou muito conselho em relação a isso, porque eu fiz muito errado nesse quesito, sabe, Thiago? Então, hoje em dia, por isso que eu não estou competindo, porque eu não vou deixar minha família, meus filhos de lado, meus estudos, porque não dá, Thiago. Você não consegue se preparar e estudar ao mesmo tempo, é impossível. Sua cabeça não gira Legal. dessa forma. Não, bem interessante. Esse é um relato muito bom para poder passar para quem está escutando. Sim, Não é sim. fácil essa vida, não. Eu sei que você tem 3 filhos, não é isso? Tem 3 filhos, exatamente. 3 filhos, quer dizer, é uma correria, né? Pô, né? correria, Então, até dar os exatamente. parabéns aí para a sua família, para a sua esposa. Com certeza, um fisiculturista não se faz sozinho, não. Tem que ter a família ali do lado. Com certeza. Mas olhando para o futuro agora, agora eu não estou olhando para o retrovisor, não. Estou olhando para frente. Estou sabendo que você vai... Para quem não sabe, né, além de uma belíssima atleta, Marquinhos também sempre foi muito estudioso. Estuda até hoje. Toda hora a gente troca ideia, artigo, para cá, para lá, vai nos eventos, congressos. E eu sei que você está querendo agora entrar, né, de fato, no mestrado, vai querer fazer docência, dar aula. Na verdade, você já é palestrante, já dá aula, está na veia. Sim. Então, me diz um pouco mais aí, a gente está acabando nossa live, infelizmente, ó, em 5 minutinhos. Os seus projetos futuros aí em relação agora, eu sei que você não deixou a vida de atleta ainda, Sim. você ainda vai querer competir, ok, mas está migrando cada vez mais aí para a docência, que é uma outra paixão sua, né? Transformar as vidas das pessoas pelo conhecimento, né? Sim. Passando a sua experiência. Com certeza. Onde cara, que vai ser isso aí? Como que está isso aí? Thiago, isso aí, quando eu comecei, cara, a lidar com o público, né, que a primeira oportunidade foi você que me deu, eu me apaixonei, cara, gostei muito disso, gostei muito, sempre fui um cara estudioso de fato, sempre fui perfeccionista em tudo que eu faço, não sou muito perfeccionista. E por isso que até hoje, estou para fazer esse mestrado, tem tempão, cara. Estava conversando até com o Clóvis, na época, o Clóvis começou o mestrado dele, era para começar o meu, ele acabou o dele, eu não comecei o meu, né? Por causa de que eu não comecei? Porque eu estava competindo, cara. Quando eu começava a entrar no mestrado, pesquisar, eu, vou fazer tudo. Começava a competir, não conseguia ler nenhum artigo. Ficava 3 meses sem ler nada, porque eu não tinha cabeça, cara. Treinava 4 vezes ao dia, Thiago. Não tinha como. E aí até ano passado, cara, eu ia competir, me preparei ano passado. Né? Vou competir, parei, aí não consegui de novo, porque eu falei, não, cara, minha cabeça buga, né? Você fica, não, eu tenho que estudar, não é isso que vai fazer. Aí hoje, agora, realmente eu decidi. Falei, não, cortei isso, eu vou me dedicar ao mestrado, meu projeto está praticamente pronto já, falta só um pouquinho. Lá o Diego tá me dando uma oportunidade lá na FRJ. Eu fui na FRJ no retrasado, cara, eu fui no laboratório com o Diego, com o Elton, me mostrou tudo, ó, vamos fazer isso aqui, me apresentou. Aí eu resolvi competir de novo, não consegui fazer mais nada. Só que agora
tô firme aí. Inclusive, você tá me ajudando também pra caramba, né, no tema, né, que vai ser sobre Dá para dar um spoilerzinho do tema? Dá para dar um spoiler do tema? Sim, cara, o tema vai ser relacionado à finalização dos atletas, cara. Os aspectos aí, as modificações dietéticas que os atletas fazem na última, uma semana antes do campeonato e no dia do campeonato. Se essas modificações dietéticas que os atletas fazem visando uma alteração aguda da composição corporal, realmente isso acontece na questão de ciência. Isso é comprovado, se alguma coisa que comprova isso em artigos, em ciência, e eu vou fazer a aferição dos atletas, vou medir a água corporal deles antes. Na verdade, vai ser o seguinte, uma semana antes do campeonato, né, e no dia do campeonato. É a semana de finalização, que a gente chama de peak week, né? Onde aquele cara lá bebe 12 litros de água, zera carbo, depois faz supercompensação de carbo, né, visando chegar no palco maior por causa da variação de glicogênio e tá mais seco por causa dessa variação de água. Eu quero comprovar isso e ver se realmente isso de fato faz sentido, né? Então, esse é o objetivo. E aí você vai ter um compromisso aqui. Quando sair o resultado, você vem aqui na live de novo e vem mostrar o resultado para o pessoal. Com certeza, absoluta. Qual foi o resultado desse experimento? Mesmo antes de começar o mestrado, já estou coletando dados, cara. Porque as galera tá competindo já, velho. Eu tenho acesso a muito atleta. Então, já estou fazendo avaliação da galera e deixando tudo coletado, velho. Deixando tudo quieto. Porque, dependente se eu for entrar com esse tema no mestrado, porque depende lá do laboratório, né? Porque o laboratório de treinamento de força lá do Simão não tem orientador. Então, eu não consegui, que seria por lá, né? Por causa do tema. O laboratório do Diego é bioquímica, né? Acho que foi o meu laboratório seu, né? Era de bioquímica. E lá, não sei se vai se adequar a esse tema, mas pelo menos publicar, né, cara? O Simão ficou, eu mandei o Simão lá do treinamento de força, o Belmiro, eles pediram para mandar para eles, quando acabasse de fazer esse projeto, porque eles vão me ajudar, não, cara. Publicar, você vai publicar, não tem como orientar aqui, mas os caras gostam, né, cara, do fisiculturismo também, né? Então. Já deu certo, mano. Já deu certo. Pô, só de eu ter botado isso na minha mente, cara, e só isso para mim já deu certo, porque ficava esse negócio de competir e estudar. Falei, agora eu realmente parei e estou fazendo o negócio do jeito que era para fazer, né? Que é uma paixão minha, né, cara, dar aula. Inclusive, eu tive agora um convite para dar aula, ser professor universitário, né, também. Então, pô, é uma coisa que vai ser importante, coisa que era meu sonho, né, ser um professor universitário, eu só dava aula em pós, em palestra, então tive esse convite agora de ser um professor universitário, então vou começar nessa trajetória também. Legal. Em busca do mestrado e doutorado. Meu objetivo de vida, Thiago, é chegar aos 42 anos, 40 com o doutorado. Cara. Esse é o meu objetivo. E falta muito. 42, falta muito, já estou com 45. Aí. Falta muito para você. Se 45 tiver igual você, tô feliz pra caramba. Cara, pô, parabéns, já tá dando tempo aqui, Marquinhos. Parabéns, a live foi ótima, porque é um bate-papo que não está no artigo, entendeu? Não está no livro. Está na vivência de quem fez essa maratona, entre aspas, né? Literalmente essa trajetória aí do fisiculturismo. Então, assim, agradeço muito, outras lives virão, né, para quem está aqui nos assistindo, né? Já tenho compromisso aqui de falar com a gente quando sair esse resultado aí dessa mega pesquisa aí no mestrado. A gente vai querer saber também os desconfortos no trato gastrointestinal desses atletas, essa semaninha aí do cut, se tem desconforto, se não tem, se vai para o banheiro, se não vai, né? Então, vários pontos aí abertos para serem discutidos. Parabéns, sucesso. Você com certeza vai ser um docente, como já é, de excelência, né? Os alunos aí curtem bastante, adoram os temas que você aborda. E é só sucesso, cara. Eu quero desejar aqui mais uma vez muito obrigado pela sua participação, pela nossa audiência estar aqui também nos vendo. Vai ficar gravado lá no feed, né, no Prof. Thiago Leite, para vocês poderem assistir quantas vezes quiser. Marquinhos, muito obrigado e até a próxima, meu amigo. Obrigado você, Thiago. Agradeço aí. Mandar um abraço pro professor Rogério. Rogério, um abraço, irmão. Tempão, saudade de você, hein, cara. Rogério. E, pô, obrigado você, Rogério. Rogério é ultramaratona. Ultramaratonista. Já fiz a live com ele. É diferente. Tem que fazer a live com ele também. Isso aí, com o Clóvis. Você é MTOR, com ele é MPK. Edição alta. Pô, isso aí. Excelente. Tiagão, muito obrigado, cara. Eu agradeço aí a... Valeu, galera. Obrigadão. Boa noite. Muito imenso para mim. Obrigado. Boa noite aí. Fica com Deus. Bom treino. Vai treinar agora, vai. Já treinei. Valeu, galera. Obrigado e boa noite aí. Até a próxima.